vai estar disponível para vocês no YouTube, e a gravação vai estar disponível no YouTube, e a apresentação vai estar disponível no Moodle, tá bom? Então, até agora, eu expliquei aí da aula 1 o conteúdo do curso. No final da aula, se vocês tiverem dúvida, a gente volta a ele e a gente tira dúvidas aí sobre como vai ser o curso. E agora a gente vai entrar na parte, realmente, das aulas, tá? Esqueci de falar que a aula é de 2 horas, mas teria, teoricamente, intervalos, então a gente, em geral, dá, no máximo, 1h30 de aula, tá? E aí vocês me interrompam direto, né? E depois, terminando sempre por volta de 9h30, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou começar a falar sobre o curso, tá? Se tiverem dúvidas, vão me interrompendo a qualquer momento. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Eu até comprei uma mesa digitalizadora para conseguir escrever aí nos slides, mas não consegui fazer com que a mesa fique melhor do que o mouse aqui para o PowerPoint, tá? Se eu conseguir, depois eu mudo, mas por enquanto eu vou estar usando o mouse aqui para escrever os conceitos junto com a apresentação, tá bom? Então, a gente está vendo engenharia econômica, vamos explicar hoje o que é isso, e ver alguns conteúdos da disciplina, e fazer uma introdução, e começar a dar os conceitos básicos, que é o primeiro conceito básico importante, que a gente vai ver, é o valor do dinheiro, né, e como a gente faz para movimentar o valor do dinheiro no tempo, usando juros, tá? Explicando juros simples, compostos e contínuos, assim por diante, tá? Então, qualquer dúvida sobre isso na aula comigo ou com a Ana, e fora da aula com o Anderson, na primeira parte do curso, e com o Danilo na segunda parte do curso, como a gente já falou. Então, a ementa a gente já mostrou, tá? Essa aqui era mais para a gente ir introduzindo a ementa, foi o que eu passei agora antes da gravação, tá? Eu mostrei a ementa, agenda e critérios, tá? De avaliação do curso. O que a gente vai ver no curso? São a noção básica de engenharia econômica, certo? Então, lembrando sempre que o nosso curso não é de economia, e sim de engenharia econômica. A diferença é que a economia, pelo menos no meu entender, na maioria dos lugares que a gente vê, está mais voltada a conceitos humanos, aí, né? A ciência humana. O nosso está mais voltado realmente às ciências exatas aqui, né? Ciências de cálculo, ou seja, o cálculo da matemática financeira para chegar em indicadores para avaliação de empresas e para avaliação de negócios, assim por diante. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui que às vezes não existe muito conceito aí do que é engenharia econômica, tem alguns que voltam mais para, quase como um curso de economia, mas o nosso está mais voltado aqui realmente para noções básicas de matemática financeira, fluxo de caixa, custos, investimentos, explicar os conceitos necessários para fazer análise de investimentos, que é mais o que vocês têm mais probabilidade de fazer como engenheiros aí nas empresas. Sejam eles nas próprias empresas, em empresas grandes, em que vocês vão ter que lançar produtos, avaliar que se esse produto deve continuar no mercado ou não, ou sejam eles para negócios simples e pequenos, como esse que vocês vão fazer no projeto do curso. Logicamente, o projeto, vocês podem escolher também um negócio grande, mas aí o tempo é curto, né? Como a gente tem só um semestre, 4 meses para fazer, minha sugestão é que nos projetos vocês peguem um negócio pequeno, né? Onde a gente possa fazer uma análise um pouco mais completa. Mas, assim, os conceitos servem também para uma empresa grande, para um setor da empresa, para um negócio, para um lançamento de um produto dentro de um negócio. Tudo que a gente faz como engenheiro, no final, vai ter uma avaliação econômica, né? Inclusive, falando um pouco mais sobre o projeto depois a gente vai passar ao longo do curso, tem um projeto que os PEDs fizeram no ano passado, que vai estar disponível para vocês se basearem o que seria um projeto viável para a gente fazer, né? Então, o Anderson vai colocar no Moodle para vocês o projeto que os PEDs do ano passado fizeram, tá? Que é uma avaliação de um negócio de petróleo, tá? De uma plataforma de petróleo, como que eu faço para avaliar se a gente vai seguir com aquele investimento ou não. Uma empresa de petróleo, descobrindo um campo, ela tem que avaliar se vale a pena eu seguir e produzir aquele campo, né? Então, eles fizeram um projeto simples da avaliação de uma plataforma, e se vale a pena seguir com o desenvolvimento de um campo de petróleo. Esse é um negócio que dá para fazer num semestre, tendo os dados aí. Então, o projeto é algo parecido com esse.
Então, é nisso que a gente foca no curso. Por exemplo, como é que eu vou usar a matemática financeira e o fluxo de caixa, junto com conceitos de investimento, custo, receitas e riscos, para avaliar se esse negócio é economicamente viável ou não, se vale a pena ou não eu seguir com esse negócio, né? E acho que isso vai ser útil para vocês na vida de engenheiros aí, porque vocês vão ter que constantemente, seja qual o negócio que vocês estiverem envolvidos, pelo menos entender se aquilo que vocês estão propondo é economicamente viável ou não. Talvez uma empresa grande, o engenheiro, quem faça isso é um setor de economia, né, um setor de avaliação econômica e tal, que muitas vezes tem engenheiros nesses setores, e vocês não estejam envolvidos com isso, mas é importante vocês entenderem o que eles fazem e como que aquilo vai afetar a parte técnica, tá? E, logicamente, a parte técnica sempre quer o melhor possível tecnicamente, mas isso, às vezes, é economicamente inviável. Então, a gente tem que chegar num compromisso aí em algo que seja tecnicamente interessante e economicamente viável, certo? Então, é isso que a gente vai focar aqui no curso. Então, a parte 1, pode falar. Bom dia. Bom dia, Renato. Esses conceitos a gente pode aplicar para a viabilização de um projeto ou coisa do tipo, para a fabricação de um projeto dentro da empresa também? Sim, esse que é o foco. Inclusive, se você estiver num estágio, ou estiver numa empresa e quiser fazer isso para um projeto dentro da empresa, o projeto de vocês pode ser esse, tá? Então, certo. Esse da plataforma de petróleo que os PEDs fizeram no ano passado, por exemplo, não é, por exemplo, a avaliação da Petrobras, né? É uma decisão que a Petrobras vai fazer na hora que ela descobrir um campo de petróleo. Entendi. Se vai seguir com esse investimento ou se não, né? Não sei quantos familiarizados vocês estão com o negócio de petróleo, mas o petróleo é um bem nacional, né? Que a Agência Nacional do Petróleo, estou falando de petróleo porque é a área que eu trabalho, então é mais fácil. As agências licitam as áreas, a empresa vai num leilão, pega a área e ela vai descobrir ou não o petróleo naquela área, por exemplo. Uma vez que o petróleo é descoberto, ela tem que decidir se devolve a área para a ANP, porque achou que ali o petróleo não existe, ou porque ele existe, mas não é econômica viável, assim por diante. Então, é um exemplo, como você está falando, é um projeto dentro da empresa, ou seja, nesse caso eu descobri petróleo numa área lá na Bacia de Santos, na Bacia de Campos, por exemplo. Ela vai seguir com o negócio, ela vai comprar uma plataforma, vai investir numa plataforma na perfuração dos poços e produzir, ou ela, pelo negócio, vai avaliar que aquilo vai dar prejuízo e ela vai devolver essa área para a ANP e não vai querer seguir com o negócio, né? E é o mesmo exemplo que vocês podem ter numa empresa, por exemplo, se vocês estiverem fazendo estágio, alguma coisa assim, ou tiverem alguma ideia que vocês queiram aprofundar com uma avaliação econômica, serve. Então, esse projeto de vocês serve tanto para um negócio dentro do estágio, quanto para uma ideia, se eu quiser abrir um negócio ali do lado da Unicamp para gerenciar esse negócio, também serve. Se eu quiser abrir, assim, do ano passado surgiram ideias das mais variadas possíveis. Aí nós fizemos acho que uns 60 projetos, né, porque eram em duplas também. Então, tinha muitos negócios, até mais de 60. Então, tinha muitas ideias. Mas, logicamente, se vocês tiverem dúvida, podem nos consultar. Falando, até bom vocês nos consultando. Falar, a minha ideia é para fazer isso. A gente pode até falar, olha, isso é muito complicado, ou isso está muito simples, né? Então, a gente vai orientando vocês, tá? Muito obrigado. De nada. E os conceitos que a gente vai dar no curso são relativos a isso também, né? Então, primeiro, na parte 1, as noções econômicas básicas, aí, de fluxo de caixa, matemática financeira, custo, juros, como trazer o dinheiro no tempo, essas coisas, porque vocês vão ver um negócio, normalmente ele não envolve uma ação única num tempo só, ele envolve normalmente um tempo muito longo. Então, eu tenho que aprender a trazer dinheiro para um valor presente, né, para fazer uma análise num tempo só. Por exemplo, só para dar um exemplo básico, né, eu vou fazer um investimento hoje, a plataforma de petróleo, por exemplo, eu faço um investimento hoje para colher frutos ao longo dos próximos 20 anos. Então, eu não posso simplesmente usar a receita daqui a 20 anos e comparar com a despesa hoje, né? Eu tenho que trazer esse dinheiro no tempo, fazer cálculos e trazer essa coisa. Muito disso talvez vocês já saibam até, né? Mas a gente vai aprofundar um pouquinho esses conceitos, né? Se não souberem, a gente vai ver ele pela primeira. Mas serve até para vocês fazerem investimento
no banco, ou até para escolher um investimento na bolsa, como vocês vão fazer no desafio, tá? E na parte 2, a gente vai aplicar isso mais para os negócios em si. Então, a gente vai entrar aí na aplicação de indicadores, como é que a gente avalia negócio, como é que a gente calcula um valor presente líquido, como que a gente calcula com retorno sobre investimento da empresa, e aí a gente vai entrar em alguns conceitos que vocês vão usar depois para avaliação de empresas, essas coisas. Então, esses mesmos conceitos vocês vão usar de maneira, eu acho que a menos que você já tenha esse conhecimento todo de maneira mais simples agora para a escolha do desafio, né? Vocês vão usar isso, vocês vão aprender isso na parte 2 do curso. Tá? Então, exemplos aqui, como desde uma startup, se vocês tiverem alguma ideia técnica, se ao longo da pesquisa de vocês aí na Unicamp, na iniciação científica, vocês geraram um negócio, não sei quem já viu, se vocês já viram eu acho que até está no momento agora, a Inova, na Unicamp, sempre lança aquele desafio Unicamp. Aquele desafio Unicamp é uma coisa parecida com isso que a gente vai fazer aqui, né? Eles juntam grupos de alunos, eles têm lá uma lista de várias invenções que os pesquisadores da Unicamp geraram, as startups próximas aqui da Unicamp geraram, e esses grupos têm que montar uma coisa para vocês fazerem o desafio Unicamp, né? Se tiverem interesse, entre no site da Inova, eu acho que está exatamente no momento de fazer a inscrição, mas eu não tenho certeza, né? E a gente vai fazer uma coisa parecida, mas um pouco mais simples aqui, porque é individual, tal, é que a gente está mais preocupado com os conceitos. Lá eles vão realmente fazer uma avaliação de negócios, né? Mas lá eles pegam vários negócios, várias ideias, e tentam viabilizar essas ideias através de uma startup, tá? Então, tá aqui. Então, o conceito que a gente vai ver serve para tudo, desde uma pequeno negócio dentro de uma empresa pequena, quanto uma empresa grande, tá? Bom, projeto, então, documento anexo, como eu já falei, a entrega parcial a cada 2 semanas, o objetivo é fazer uma avaliação de investimento desse negócio escolhido, que pode ser desde um negócio quanto um produto dentro de um negócio, né, se vocês já tiverem. Então, a ideia é também que faça algo útil, se vocês estão fazendo um estágio, e nesse estágio estão trabalhando com algum produto, seria até interessante vocês pegarem essa ideia e tentar fazer uma avaliação econômica do lançamento desse produto no mercado, tá? Então, a gente, na avaliação de riscos, por exemplo, vocês vão entrar com alguns conceitos que a gente vai ver no curso de competidores. Por exemplo, tem outra empresa lançando um produto semelhante, mais barato, porque não é só fazer um negócio e vender, né? Eu tenho que ter receita, e essa receita vai estar vinculada a competidores, assim por diante. Então, a gente vai falar um pouquinho disso tudo, tá? Logicamente, a gente vai falar de forma aproximada, porque é um curso só, né, de 4 meses, não dá para falar de tudo, então o nosso foco é mais o cálculo econômico, a viabilidade financeira, né, essa parte de risco, competidores, essas coisas está mais voltada à economia como um todo, né, isso a gente não vai ver com muito aprofundado aqui no curso, né. Bom, então é isso, a ideia do projeto é considerar os aspectos vistos em aula, então lembrem que quando estiverem escrevendo o relato do projeto, o foco é sobre aquilo que a gente está dando em aula, tá? Então, investimento, custo, receitas e riscos envolvidos e colocar tudo isso num fluxo de caixa para fazer um cálculo econômico do negócio, tá? Então é isso que a gente vai cobrar no projeto de vocês. Então, vamos lá. Para começar tudo isso, a gente tem que entender os conceitos básicos. Talvez alguns de vocês já saibam, se vocês não souberem ainda, a gente vai passar rapidamente. Se alguns de vocês não souberem, podem fazer perguntas a qualquer momento aqui, tá? Então, vamos começar com o conceito mais básico possível, que é o conceito de fluxo de caixa, né? Conceito de receita e conceito de despesas, tá? Então, aqui na literatura, na internet, essas coisas, cuidado um pouquinho com nomenclatura, né, tem várias definições diferentes, tá, então eu vou procurar focar sempre na mesma nomenclatura, que eu acho que é uma nomenclatura certa, tá, mas a gente está considerando sempre que o dinheiro pode entrar ou sair, certo? Se o dinheiro estiver entrando, a gente chama de receita, tá, e se o dinheiro estiver saindo, a gente chama de despesa, tá? Essas despesas podem ser tanto um investimento, como está mostrado aqui, num fluxo no tempo, né? Então aqui seria o tempo, né? Ela pode ser tanto mostrada como um investimento, então vamos imaginar que isso daqui é uma linha do tempo de um negócio, certo? Onde eu vou fazer um determinado investimento inicial, esse investimento vai ter receitas, marcadas aqui em verde,
e vai ter custos marcados aqui em vermelho, certo? Então, essa receita e as despesas, elas não vão acontecer na mesma data do investimento. Então, a gente vai aprender daqui a pouquinho a usar os conceitos necessários para trazer tudo para uma mesma data para poder fazer uma comparação, certo? Então, aqui, por exemplo, é um exemplo de fluxo de caixa, né, que na verdade é usada para fazer a avaliação de investimentos, né, financeira, e equivale aí a uma somatória de receitas e despesas, certo? Então, para um fluxo de caixa bem simples como esse que a gente está vendo, né, eu teria que escolher uma data de comparação, por exemplo, se eu escolher aqui o tempo zero, né, que é o tempo que eu vou fazer o investimento, eu teria que comparar essa despesa aqui, somar a essa despesa as despesas dos custos que vão acontecer ao longo do tempo, né, jogar tudo para cá, comparar com as receitas que eu tenho ao longo do tempo, trazer tudo para cá. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho que o dinheiro no tempo, ele vai perdendo valor no tempo, e esse é um conceito básico que eu vou tentar introduzir para vocês nos próximos slides, mas já aceitem isso de antemão, né, que ele perde dinheiro, o valor no tempo. E eu vou, então, trazer esses conceitos para cá para fazer uma comparação. Tá? Então, o fluxo de caixa é a ferramenta mais básica possível para a gente fazer uma comparação de investimentos e despesas. Tá? Logicamente, esse fluxo de caixa pode ser simples ou pode ser complexo. Né? Em geral, uma empresa vai ter um fluxo de caixa bem complexo. Quem mais trata disso é o setor de contabilidade da empresa. Né? Então, se vocês forem olhar, por isso que eu dei aquele desafio para vocês, uma empresa, por exemplo, listada na Bolsa, ela precisa publicar todas as suas receitas e despesas, todo o seu fluxo de caixa, está tudo lá, certo? Por que isso? Porque ela tem acionistas e ela precisa ser transparente para seus acionistas, né? Então, é isso que o setor de contabilidade, em geral, faz, né? Mas eu tenho várias entradas, várias saídas, eu tenho o valor de dinheiro no tempo, e aí a gente vai, aos poucos, entrar com os conceitos para vocês de como que esse valor é trazido no tempo. Então, tem o conceito de juros, que a gente traz isso. Tem um conceito que complica nossas coisas, que é a inflação. Né? A inflação faz com que o preço das coisas mude ao longo do tempo. Então, eu também preciso aprender a como comparar esses juros, né, que a gente traz o valor no tempo com a inflação. Eu tenho certeza, por exemplo, que a gente vai ver na segunda parte do curso, que eu estou prevendo essas receitas, mas as receitas podem não acontecer exatamente dessa forma. Então, eu vou ter que considerar riscos, né? Então, tem vários aspectos aí que fazem com que a economia não seja uma ciência exata, certo? Por isso que a economia é mais voltada para humanas, né? Quem já fez outros cursos de economia e sabe que tem muita coisa de humanas, comportamento humano, essas coisas no meio. Mas o nosso curso aqui é mais matemática, é mais engenheiro, né? Então, a gente vai colocar tudo isso num fluxo de caixa e chegar em indicadores que nos ajudem a decidir se o negócio é viável, não é viável, se eu vou investir, não vou investir, se aquele lançamento de produto na empresa deu lucro, não deu lucro, assim por diante, tá? Existe o conceito de depreciação, que também complica um pouquinho, ou seja, se eu estou investindo em algo que, por exemplo, é um negócio físico, que eu tive que comprar um prédio para fazer esse negócio, esse prédio vai perder valor no tempo, porque ele se deprecia, ele vai ter, eu vou ter que entender que esse negócio, esse prédio, ele vale um tanto hoje, mas ele vai ter uma depreciação com o tempo. Se eu vou montar, o meu negócio é um Uber, eu vou comprar um carro para ser motorista de Uber, esse carro vai perder valor no tempo. Então, eu preciso saber calcular. Aliás, essa é uma das coisas que mais faz com que os negócios não deem certo, né? Se a gente não entrar com esses conceitos, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples do Uber, aqui, se a pessoa compra um carro para trabalhar no Uber, então ele vai trabalhando e vê que o dinheiro que ele está recebendo cobre o custo que ele tem de gasolina, mais tempo e tal, e mais o dinheiro que ele precisa para subsistir. Só que ele esquece que daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, ele tem que trocar o carro, né? Se ele não tivesse dinheiro, ele vai perder muito dinheiro, ele não vai ter que fazer. Então, isso tudo vai entrar no negócio. A depreciação é importante, né? Logicamente, vai ver ali para frente que, em vez de comprar o carro, ele pode alugar o carro, né? Então, aí já não tem a depreciação, mas eu tenho o aluguel e assim por diante. Então, são várias opções, por isso que é um assunto complexo, mas no final eu tenho que saber colocar tudo isso no papel e fazer os cálculos para saber se aquilo é lucrativo ou não. É isso que a gente vai focar aqui no curso, tá?
Então, a gente não vai focar muito nos aspectos subjetivos e de humanas, a gente vai focar mais nos aspectos de exatas, tá? Exemplo, né, vamos lá. Se eu pedir R$1.000 emprestados para vocês me devolverem no final do curso daqui a 4 meses, quem me emprestaria o dinheiro, hein? Pode responder no chat ou pessoalmente. Eu vou esperar pelo menos uma resposta. Eu empresto, professor. R$1.000 é difícil, professor. Juros aí de 10%, professor? Pois é, vocês já estão... Então, beleza, então vocês já estão fazendo as perguntas que eu vou chegar no final aqui e explicar, justamente. Vocês já estão entrando com o conceito de juros, que é exatamente isso. Eu ainda não dei os fatores, por isso que não dá para vocês responderem. Então, a resposta seria justamente o que vocês fizeram. Mas quanto você vai me pagar de juros, né? Ou seja, quanto é que você vai me devolver daqui a 4 meses? Os exatos R$1.000? Aí ninguém vai emprestar, lógico. Que isso que é o que a gente chama de custo de oportunidade. Assim, o custo de oportunidade é isso. Se vocês se esse dinheiro, vamos supor que eu retorne R$100 para vocês de juros, ou seja, daqui a 4 meses, R$1.100. O custo, vocês vão falar, não, com R$1.000 eu consigo colocar no banco, ou comprar uma ação na Bolsa de Valores, ou fazer, daqui a 4 meses eu vou ter um valor maior do que você está me propondo a devolver. Então, não vou emprestar, né? Logicamente. Estou tirando aqui os aspectos subjetivos de falar, lógico, se eu emprestar para o professor, ele vai me dar uma nota maior, essas coisas todas, que isso não entra no aspecto. Por isso que eu estou falando que a gente não está levando em conta a humanas, estou levando em conta só as exatas, certo? Então, brincadeiras à parte, essa tem uma parte subjetiva aí do negócio e de humanas mesmo, né? Mas o de exatas é exatamente a pergunta que eu queria que vocês fizessem. Quanto você vão me devolver para eu te emprestar esses R$1.000, certo? Então, se eu prometer que vou devolver 1.050, quem emprestaria? Aí eu já defini os juros. Ah, compensa não, hein? Exatamente. Então, já está fazendo aqui R$50 em 4 meses, em cima de 5, se vocês fizerem uma conta rápida, eu acho que não vai compensar, mesmo com juros baixos hoje, que essa semana até teve essa mudança, né? A gente vai falar um pouquinho sobre Selic, sobre coisas, né? Não sei se vocês acompanharam, mas essa semana aumentou a taxa Selic, que eu vou explicar um pouquinho por quê. E essa é uma taxa básica de juros que a gente usa justamente para os negócios, para a gente saber, que é justamente isso. Essa taxa básica é o seguinte, se eu colocar num banco com total segurança, um banco grande, o Banco do Brasil, que é estatal, se bem que também o Banco do Brasil pediu demissão ao presidente, então eu vou colocar num outro banco, no Itaú, por exemplo, e colocar lá num CDB que me paga 100% do CDI, eu vou ter mais do que esses R$50. Então, não compensa emprestar para um negócio ou para alguém que vai devolver o mesmo tanto com o risco da pessoa não devolver, desse negócio não dar certo. Então, é isso que a gente vai ter que ver. Que além do cálculo econômico, além do valor no dinheiro no tempo, eu tenho outras alternativas de investimento. É com isso que a gente tem que fazer a comparação, certo? E se eu prometer 1.200, quem empresta? Opa, 200 já é 20%. 20% em 4 meses não é um mau investimento. Quem emprestaria aí? Tem um contrato? Outra coisa importante. O Gabriel está perguntando se tem contrato. É uma outra coisa garantida. O contrato faz parte do que a gente está falando aqui, que é o risco, certo? Então, é uma pergunta importante. Se eu tenho um contrato, na maioria dos negócios vai ter um contrato, né? Na compra de um imóvel, na compra de um negócio, no investimento, esse contrato é que vai dar que você, por exemplo, eu prometo que eu devolvo R$1.200 e se eu não pagar ainda tem uma multa, tem umas coisas. Então, a gente vai recheando isso de conceitos ao longo do curso, que é justamente isso, ou seja, vocês tendo garantia que esse dinheiro vai ser devolvido, ou se ele não for devolvido, ainda vai ter multa, que esse valor ainda vai aumentar e tudo, faz parte da avaliação subjetiva aí, né, de humanas, mas faz parte já da avaliação de, aí está compensando o risco, porque se eu colocar no banco, eu vou ter 0, hoje em dia está em
15% de juros, esse banco vai me dar, se eu colocar lá no Itaú a 100% de CDI, vai dar R$ 1.040, R$ 1.050. Esse negócio está me dando 20%, é um negócio relativamente bom financeiramente, né? Então é isso que a gente tem que pensar, por exemplo, quando a gente for montar um negócio, que não é um empréstimo, mas é algo equivalente. Eu vou investir algo com R$ 1.000 com a expectativa de esse negócio retornar 1.200 daqui a 4 meses, e eu tenho que pensar em tudo isso. Qual que é os juros que eu vou usar, eu vou comparar com qual outra alternativa desses R$ 1.000, como é que eu vou fazer isso, qual o risco desses 200 a mais não voltarem, isso tudo que a gente tem que avaliar, tá? Aí segue, né? 1.500. Opa, fala. Eu não entendi, 1.050 não seria atrativo, não? Comparado ao CDI? Seria. Comparado ao CDI, já seria, mas o risco de emprestar o dinheiro para mim, pessoa física, sem um contrato, essas coisas, é meio grande, certo? Ah, sim, verdade. É isso que eu estou falando. Então, é isso que a gente vai aprender a falar. Talvez compensasse. Se eu prometer que vou devolver, se você confiar 100% em mim e tiver um contrato assinado que se eu não pagar 1.050 eu vou devolver, às vezes é melhor isso do que colocar o dinheiro no Itaú, né? É verdade. É isso que eu estou falando. Até por isso, se vocês olharem investimento em banco, não sei quanto que vocês conseguem investir com as bolsas, mas a princípio, se eu colocar no Itaú, ele vai me pagar 100% do CDI. Se eu colocar no Banco do Brasil, que em teoria é mais seguro, é um banco estatal, ele vai me pagar 90% do CDI. Se eu colocar no Banco Alfa, que é um banco pequeno, ele vai me pagar 120% do CDI. Por quê? Porque justamente o banco pequeno é mais arriscado. Ele sabe que ele só vai conseguir captar dinheiro se ele pagar mais do que o Itaú paga. Se ele quer pagar a mesma coisa, logicamente, eu preferi colocar no Itaú. Então, a mesma coisa aqui. Para eu emprestar o seu dinheiro para eu fazer um negócio, por exemplo, eu vou ter que pagar mais do que o Itaú, mais do que o Banco Alfa, mais do que uma coisa. Eu vou ter que pagar mais porque eu sei que o meu risco é maior do que o deles, né? Então, isso é um pouquinho do que a gente vai ver aqui no curso. Então, 1.200, eu coloquei 1.500 aqui, já começa a ser 50%, né? Aí você já começa até a desconfiar que eu estou falando mentira, porque para eu conseguir pagar 50%, ou seja, para vocês, é porque eu não tenho crédito em banco. Eu poderia emprestar do banco e pagar menos do que isso. Eu não pediria emprestado de vocês, né? Então, esse é o outro aspecto aí, né, de coisas. Tem todas essas coisas envolvidas, né? Então, isso aqui era mais uma brincadeira, mas para a gente já começar a entender esse valor do dinheiro no tempo, o risco, os juros, tudo coisas que vocês responderam aí. Qual juros? Tem contrato? Não tem? Qual o risco? Ou seja, vale a pena, né, comparado com o investimento e tal. Até os 50 vale a pena, mas o risco é relativamente maior, né? E aí eu coloquei um outro conceito aqui, que esses riscos, essas coisas todas, não dependem só do retorno financeiro, da porcentagem, dos 20%, depende também da quantidade, certo? Ou seja, se eu pedir R$ 100, vocês até podem emprestar, porque também se perder R$ 100 não é algo lá do outro mundo. 1.000 já começa a ficar grande. 10.000, se eu pedir 10.000, aí já começa a ficar maior, ou seja, esse risco, ele é maior quanto maior a quantidade. Então, quanto maior o valor em si, quanto maior o retorno e tal, o comportamento muda, né? O cálculo que você vai fazer, o risco que você vai colocar é maior, tá? Então, essa é outra coisa. Aí eu coloquei aqui, se fosse o Sérgio Cabral pedindo, né, mas como usar alguém que você sabe que não vai devolver, logicamente vocês não devolveriam, né? Banco do Brasil, a gente já falou sobre tudo isso, né? Então, são esses aspectos que a gente consideraria. Eu acho que a gente já listou a maioria deles aqui, a maioria que a gente vai ver aqui no curso, tá? Então, esse slide era mais para fazer um exercício aqui do valor no tempo, certo? Então, é para explicar que o valor no tempo tem importância. Por exemplo, se eu emprestar 1.000 hoje para devolver amanhã, vocês iriam exigir menos, né, do retorno. Se é para devolver daqui a 4 meses, então provavelmente vocês vão exigir um pouco mais, porque o risco é maior, quanto maior o tempo é maior. Aliás, se vocês olharem nos bancos, as coisas que têm maior rendimento, por exemplo, aqueles que o teu dinheiro fica preso por um tempo longo. Aí o banco vai pagar mais, porque você só vai recuperar daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, 2, exatamente por isso. O dinheiro tem um valor no tempo, né? E a gente precisa saber fazer o cálculo de quanto que ele se deprecia no tempo,
E para fazer esse cálculo, a gente usa o conceito de juros, né? Então, esse aqui é o conceito de remuneração de capital. Tá? Então, espero que tenha ficado claro, talvez todos vocês já conheçam, tanto é que alguns já até responderam qual os juros, quanto que a gente vai fazer. A gente usa os juros tanto para investimento, né, quanto para pagar empréstimos, né? Então, os juros entram nos dois lados, aí para quem está emprestando e quem está pedindo emprestado, né? E, logicamente, os juros que vão ser negociados aí entre bancos e pessoas, entre negócios e tal, é algo que é bom para os dois lados. Então, vai ser o que os dois aceitam como algo que remunera bem o capital e, ao mesmo tempo, é útil para aquela pessoa que está emprestando, né? Entra um conceito aqui que a gente vai falar mais para frente, então, no comecinho, nos primeiros conceitos eu não vou falar, mas entra um conceito que complica um pouco o conceito de juros, que é o conceito de inflação. Então, primeiro a gente vai falar sobre juros independentes de inflação, tá? Que é justamente o cálculo do dinheiro no tempo, e depois a gente vai falar um pouquinho de inflação, que hoje em dia não é tão crítico, né? Para quem é um pouco mais antigo aí, viveu inflações gigantes aqui no Brasil, né, ou sabe pelo menos do histórico dessa inflação gigante no Brasil, aí é muito crítico, né, porque aí eu tenho que já embutir a inflação nos juros, porque eu tenho que remunerar não só o dinheiro no tempo pelos juros, mas também a depreciação da moeda, né, que é a inflação, né. Então, eu vou ter que juntar as duas coisas para fazer o cálculo do empréstimo. Então, nesse exemplo que eu dei dos R$1.000, se eu tivesse uma inflação de 1% ao mês, que já é uma inflação grande, no mínimo eu vou ter que pagar esse 1% ao mês, né, em 4 meses, fora o dinheiro. Então, o dinheiro já vai valer menos daquilo. O poder de compra desses R$1.000 a 4 meses já vai estar valendo um pouco mais de 4% a menos, né, porque a gente vai ver depois o conceito dos juros compostos, mas entre 4% e 5%, mais ou menos. Então, eu tenho que pagar um juros maior do que esses 5% para eu conseguir fazer, né? Então, é isso que a gente vai estar mostrando, né? Ou seja, a inflação complica um pouco o conceito do cálculo no tempo, mas a gente vai ver que nada mais é do que juntar, né, tanto a inflação quanto os juros para fazer o cálculo, tá? Aí tem o risco de crédito, que a gente vai ver um pouquinho mais incerteza, né? Na incerteza entram várias coisas, risco de crédito, risco do negócio, risco da receita não ser aquela, risco do custo aumentar, risco de eu ter esquecido alguma coisa no custo, o risco da receita ser diferente, então tem vários riscos, mas para o valor no tempo, que o mais é o risco de crédito em si, né? E depois a gente vai ver um pouco do custo de oportunidades e alternativas de investimento, que é isso que a gente estava falando. Para que vocês me emprestariam dinheiro pagando 1.050, se eu posso colocar num lugar super seguro e receber 1.040, por exemplo? Eu prefiro receber menos, né, de um coisa. Ou até pelo contrário, vocês podem com esses R$1.000, vocês mesmos colocarem num lugar que vai render mais do que esses 50. Ou abrir um negócio, ou comprar uma coisa e vender com lucro. Então, esse é o que a gente chama de custo de oportunidade, né? Que o dinheiro, durante esses 4 meses, se tiver com vocês, pode aparecer uma oportunidade no meio do caminho que vocês façam um uso melhor do dinheiro. Então, quanto maior o tempo, mais isso vai ser crítico, tá? Então, e tem outros aspectos aqui não financeiros, né? Outras incertezas, custos de produção, legislação, que pode mudar ao longo do caminho, receita, tal, que envolvem aí o risco, tá? Então, tudo isso a gente vai ver um pouco mais para a segunda metade do curso. Na primeira, mais voltada a fazer cálculos, tá? Outra coisa importante aqui, um exemplo agora para dinheiro no tempo, né? Não sei se vocês gostam de cinema, mas só um exemplozinho rápido aí para saber quão importante é e qual importante é a inflação no cálculo do dinheiro no tempo. Então, eu estou colocando aqui um ranking. Isso aqui foi mais interessante para o ano passado, tinha acabado de acontecer, mas se vocês acompanharam, teve uma grande propaganda aí pelos Avengers, né, que em 2019 bateram um recorde de bilheteria aí. Passaram por um pouquinho o Avatar aí de bilheteria, foi pouco, né, foi uma porcentagem pequena aqui. E aqui tem os 10 maiores filmes, né. Então, esse daqui mostra que realmente a bilheteria do Avengers foi maior do que o Avatar. Só que olhem que o Avatar foi 2009. Né? Se eu tenho inflação, se eu tenho dinheiro no tempo, e a diferença foi tão pequena,
o que eu consegui em 2009 foi um feito maior do que o 2019, certo? Então, é isso mais para mostrar para vocês, primeiro para colocar isso daqui, né, uma lista mais curiosidade, queria ver quem adivinha qual é o filme que maior, que descontada a inflação, qual é o filme que mais conseguiu bilheteria no tempo, só para ver se vocês já acompanharam, gostam de cinema e finanças ao mesmo tempo aí. Alguém chutaria aí? Pode ser um desses 10 ou pode ser um outro. O primeiro Star Wars. Primeiro Star Wars. Quem mais? Titanic. Titanic. Eu diria Titanic, por ser de 97, né? Então, são bons chutes. Vamos lá ver. O Vento Levou, certo? De 1939. Ou seja, deflacionado o dinheiro, a bilheteria do Vento Levou de 1919 desculpa, 1939 é o maior. Aí Avatar, que estava em segundo, lá continua em segundo, né, deflacionado. Titanic foi um filme, um bom chute, que está em terceiro aqui, Star Wars também, né? O Avengers, que a gente viu lá de 2019, passou para quinta colocado aqui, né? Então, logicamente, tem outros aspectos aqui, né, que a gente não vai considerar, porque o Vento Levou ficou em bilheteria muito mais tempo, muito mais gente, várias pessoas assistindo várias vezes, a competição era menor, tinha muito menos coisas, mas, de qualquer forma, mostra o quão diferente se eu deflacionar as comparações. Aqui é mais para fazer uma comparação simples, né, de receitas, aqui é a receita de bilheteria, mas isso vale para tudo, né? Vale para receita, vale para despesa, para custo, vale para um tempo curto e vale para um tempo longo, certo? Logicamente, quanto maior o tempo, maior é a diferença, né? Porque os juros vão se acumulando, aí, como a gente vai ver daqui a pouquinho, juros compostos, e quanto maior no tempo, também mais provável que eu tenha que colocar inflação, que é o que eu queria mostrar com esse exemplo aqui. Além dos juros, colocar inflação também. Porque a inflação, ela vai fazendo com que as coisas vão diminuindo de valor ao longo do tempo, como a gente viu aqui, né? Ou que as coisas antigas aumentem de valor ao longo do tempo. Tanto faz trazer para o passado ou para o presente, né? Uma vai diminuir e a outra vai aumentar. Tá? Então, para fazer isso tudo, né, para colocar isso no papel, trazer, descontar a inflação, tudo, a gente vai mostrar para vocês o cálculo, né? Eu acho que talvez vocês já conheçam, mas se tiverem dúvida, senão a gente vai passando relativamente rápido. Então, o primeiro conceito é o conceito de juros, que é uma expressão da remuneração de um capital, certo? É o conceito que a gente usa para transladar uma receita, uma despesa no tempo para o valor que a gente quer fazer a análise, né? Então, ela incide sobre o capital do início de cada período de capitalização, tá? Então, a gente usa bastante esses conceitos aqui de valor presente, que é o que a gente chama, certo? Valor futuro, aqui eu estou colocando um período só, tá, para a gente ver um exemplo, depois a gente vai ver com múltiplos períodos e até contínuo, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma despesa no tempo 0, né, e uma receita no tempo 1, seja esse um segundo, um dia, um ano, uma década, eu posso usar o tempo que eu quiser, certo, para fazer essa análise. Para eu comparar uma despesa no tempo 0 com uma receita no tempo 1, que aqui poderia ser uma análise simples do negócio. Eu comprei uma coisa e estou vendendo daqui a um mês. Quanto que vai valer a pena se eu vender essa coisa daqui a um mês, se deu lucro ou não deu lucro. Então, ou quanto vale essa coisa daqui a um mês, né? Isso pode ser também o equivalente dessa vermelha com a vermelha pontilhada aqui, né? Então, se eu considerar que o valor tem um valor diferenciado no tempo, eu vou ter que levar as duas para o tempo 1 ou as duas para o tempo 0 para fazer a comparação. Se isso for um negócio, por exemplo, que vai gerar uma receita verde, aí uma despesa vermelha em tempos diferentes, certo? Então, para isso, a gente usa a taxa de juros, que é a taxa de juros do período, daqui a pouco a gente vai ver que eu posso falar taxa de juros diária, taxa de juros mensal, taxa de juros anual, assim por diante, né? Então, o valor presente no tempo e o valor futuro no outro. Para fazer essa conversão, eu vou multiplicar por 1 vezes a taxa de juros. Por exemplo, se a taxa de juros é de 1%, e esse valor aqui é de 10, eu estou usando 10 vezes 1%, então eu vou pegando 1 mais 0,01, multiplico pelo valor presente, vai me dar o valor futuro, e aqui vai estar a diferença, certo? Então, daquele exemplo que eu dei para vocês aí, o R$1.000 que eu emprestei, o valor futuro é de R$50,
Aqui eu peguei um período de 4 meses, então eu estou tendo um juros de 5% em 4 meses, certo? Que é um juros de 5% ao quadrimestre. Eu coloquei quadrimestre aqui justamente para mostrar para vocês que eu posso escolher o período que eu quiser. Não é muito comum a gente falar em juros quadrimestral, mas é mais mensal, diário, anual, essas coisas. Mas eu coloquei aqui para mostrar que a gente pode escolher o período que a gente quiser. Tá? Então, 5% em 4 meses é um bom investimento conservador, considerando as opções que a gente tem hoje, CDI, poupança, essas coisas. Como alguém falou aí, que eu esqueci quem foi, os 50% não era um bom investimento? É um bom investimento. 5% em 4 meses eu não consigo um investimento conservador num banco hoje. Então, é um bom investimento. Com risco baixo, como a gente viu, é uma boa opção. Então, se vocês confiarem em mim, se acharem que eu vou devolver, eu sou um professor da Unicamp, vou devolver o dinheiro, tem contrato assinado, pode ser uma boa ideia. Desde que, primeiro, você tenha um risco baixo de devolução e, segundo, que vocês não tenham outras alternativas para fazer com esse dinheiro. Né? Alternativas de investimento, não de gastar. Gastar, eu sei que vocês têm alternativas de investimento, ou seja, eu posso investir em outra coisa que me renda mais do que 50. Né? Então, é isso que vocês vão ver aí com o tempo. Né? Se o risco for alto, logicamente, ele não compensa, porque os juros estão 5% em 4 meses é arriscado. Muito alto já não compensa. O risco muito baixo pode compensar. É isso que a gente estava conversando lá para frente. E aí vem o conceito dos juros simples e juros compostos. Né? Então, aqui a gente tem só um período, então eu falei 5% ao quadrimestre. Mas se eu dividir isso daqui em 4 períodos, por exemplo, se eu quiser saber, porque o banco me dá uns juros mensais, eu tenho uma ideia de quanto que o banco vai pagar em juros mensais. Então, eu quero comparar juros ao mês. Como é que eu vou transformar esses 4 meses em 4 períodos de um mês, por exemplo? Né? Então, eu posso usar o conceito de juros simples, que é só teórico, porque ninguém usa, tá? Só se usa de maneira muito simplificada, para fazer um cálculo muito rápido, ou se os juros são baixos e o período é curto, tá? A gente vai ver por que isso, que é simplesmente dividir o período em 4, aqui, desculpa, o risco saiu todo, que é usar o período e dividir em 4. Então, se eu tiver 5 dividido por 4, vai dar 1,25, é como se eu tivesse um juros de 1,25 ao mês, certo? É um conceito só teórico. Na prática, ninguém usa isso, porque justamente a gente sabe que se eu tiver um juros de 1,25% ao mês, no primeiro mês aqueles R$1.000 vão para 1.012,50, mas no segundo mês ele vai render em cima dos 1.012, não dos 1.000, né? Que é o que a gente fala como juros compostos, onde os juros vão rendendo no período, né? E para o próximo período eu vou contabilizar não só o valor presente do principal lá, que é aquele VP que a gente mostrou, mas o valor presente do principal, mais os juros do primeiro período, né? E no segundo período é mais os juros dos 2 primeiros períodos, e no terceiro assim por diante. Então a gente vai compondo os juros ao longo do... Então esses são os juros que são mais usados, né? E os juros são normalmente compostos em períodos curtos, em que a gente consiga fazer os cálculos e comparar. Tá? E aí, para juros simples, eu simplesmente vou usar aquela fórmula que a gente usou lá, só que multiplicado pelo número de períodos. Então, aqui vamos pegar o exemplo que a gente deu, né? Se eu tenho um N igual a 2, se eu estou dividindo a cada 2 meses, aquele período que a gente fez, eu vou falar, os juros a cada 2 meses são de 2,5%, se eu tinha 5% em 4 meses. Se eu tiver 4 meses, eu vou ter um juros de 1,25%. Se eu tiver 5 meses, eu vou ter 1% em 5, assim por diante. Né? E aí eu simplesmente vou multiplicar os juros pelo número de períodos e multiplicar. Tá? Então, se eu calcular, é um cálculo bem simples para fazer, mas em teoria é errado. Né? Errado por quê? Porque no primeiro mês, se eu tiver um juros, nesse primeiro mês eu vou ter um rendimento. Esse rendimento vai se somar ao valor presente para que eu tenha o rendimento do segundo período. Né? E é isso que a gente usa nos juros compostos. Então, o juros simples é só um conceito teórico que a gente usa. A gente praticamente não usa juros simples para nada, para nenhum cálculo prático. Tá? Mas fazendo aí no simplificado, só para mostrando, se eu tiver 4 meses, 5%, 1,25 ao mês, né, que é 5 dividido por 4, eu teria 1.050, 12, aqui é por cento, tá? 12,5% ao mês. Então, eu teria, desculpa, reais, né?
R$12,5 por mês em 4 meses, né? Seria 1,25%. Então, seria como se eu tivesse R$12,5 aqui, mais R$12,5 aqui, mais R$12,5 aqui, somados daria 50. Só que esse não é muito prático, porque, na verdade, no período 1, se esses juros já entraram aqui, eu não tenho mais 1.000, eu tenho 1.012,50. Então, os juros vão render em cima desses 1.012, que é isso que a gente usa nos juros compostos, tá? Seja juros simples ou juros compostos, antes de entrar nos juros compostos, eu vou falar nas taxas equivalentes, certo? Então, a gente vira e mexe, tem que comparar taxa anual com um mensal, taxa diária com mensal, essas coisas. Então, a gente usa essa fórmula do juros simples ou dos juros compostos, como a gente vai ver, para fazer essa cálculo de taxa equivalente. Então, por exemplo, uma taxa equivalente considerando os juros simples, de um período 1, de um juros 1, e uma taxa do período 2 e os juros 2, eu vou fazer uma taxa equivalente com o mesmo valor principal, né, e o mesmo valor final. Então, por exemplo, se eu quiser saber a taxa anual de um juros mensal de 1,12,5, porque eu tinha mostrado aqui para vocês um exemplo que os juros eram de 1,25% ao mês, né? Para os juros simples, é mais fácil de fazer isso, juros de 1,25% ao mês, vezes 12, né, que vai dar, se eu fizer a equivalência dessas duas fórmulas aqui, esse é igual a esse é igual a esse, então esse tem que ser igual a esse, então, logicamente, eu vou pegar e simplesmente multiplicar por 12, eu tenho uma equivalência de 15% ao ano, considerando os juros simples. Então, para juros simples, isso é muito simples, né, a gente vai comparar as fórmulas e vai fazer. Mas, logicamente, ela só vale por um juros muito baixo, um período muito curto, tá? Então, por isso que eu não vou insistir muito em juros simples aqui. Então, tem as taxas equivalentes, que é um conceito que a gente usa, tanto para juros simples quanto para juro composto, né? E tem a equivalência de capital, que é quanto que esse valor presente vale daqui a 4 meses, certo? Que é essa pontilhada aqui, que é quando a gente está fazendo aquele cálculo, se vale a pena emprestar e devolver, por exemplo, é isso. Se vocês considerarem uma taxa de 1,25% ao mês, esse capital investido hoje vale 1.050 daqui a 4 meses. Então, se vocês considerarem que essa 1,25% é a taxa que eu estou prometendo para vocês de retorno, vocês vão comparar isso com uma taxa mensal de um banco. Se eu falar para vocês que um CDB rende 0,15%, né, ao mês, eu estou comparando 0,15 com 1,25. Então, quem falou aí para mim, não, mas esse 50 já não é uma boa taxa? É uma boa taxa, justamente. Ela está pagando muitas vezes mais do que o banco está pagando, né? Então, já seria uma boa taxa, mas se o risco for baixo. É isso que a gente está mostrando aqui. Então, para fazer essas comparações todas, eu estou dando esses exemplos mais para mostrar, primeiro, o conceito de juros simples, que é dado por essa forma, tá? Depois, o conceito de equivalência das taxas, que eu comparo a fórmula com diferentes períodos, é isso aqui que a gente faz, e depois a equivalência de capital, que é jogar o capital para um outro período e comparar o vermelho com o vermelho pontilhado aqui, né? Ou seja, a equivalência de capital aqui é entre o vermelho e o vermelho pontilhado, que a gente vai usar esse vermelho pontilhado para fazer a comparação com outro capital em verde, certo? Então, são os 3 conceitos: juros simples, equivalência de taxas e equivalência de capital, né? Aí a gente vai para juros compostos, né, que é o que é mais usado na prática. Eu vou mostrar para vocês por quê, né, com alguns exemplos daqui a pouco, mas juros compostos, então, ele usa uma fórmula um pouquinho diferente, que é a forma que contabilizaria aquilo que eu falei para vocês no exemplo anterior, ou seja, que ao longo do primeiro período, eu já vou receber os juros daquele período, eu já receberia, né, e eu vou somar ao valor principal para render os juros do segundo período, eu vou somar ao capital para render do terceiro período, assim por diante, né? Então, se eu fizer isso, e na verdade eu estou sempre multiplicando o meu valor pelo um valor de 1 mais a taxa de juros, certo? Então, se eu tenho N períodos, como está mostrando aqui na fórmula, né, está aqui,
Se eu estou a cada período multiplicando pela minha taxa de juros e ela está se acumulando, a minha fórmula não vai ser mais aquela do juro simples, mas assim, o valor presente vezes 1 mais a taxa de juros, multiplicado por 1 mais a taxa de juros de novo para o período 2, multiplicado por 1 mais a taxa para o período 3, ou seja, se eu tiver N períodos, eu vou multiplicar por 1 mais J N vezes, ou seja, 1 mais J elevado a N. Para o exemplo simples que a gente viu lá, usando nessa fórmula aqui, a gente calcula que a taxa de juros mensal de um juro composto seria de 1 mais JM, né, juros mensais aqui, colocaria o valor principal aqui, colocaria o valor, desculpa, presente aqui, o futuro aqui, e calcularia o JM. Né? O JM deu 0,012272223, que dá 1,23% ao mês. Lembra que no simples, né, foi 1,25, certo? A gente calculou. Por isso que eu estou dizendo que se for um período curto e uma taxa baixa, os valores não são tão diferentes assim. Né? Mas se eu tiver muitos períodos, ou se a taxa for maior, essa diferença, como eu vou mostrar no gráfico daqui a pouco, ela cresce muito. Né? Mas aqui eu estou mostrando que para 4 períodos e para uma taxa não tão alta assim, a diferença foi de 1,25 para 1,23, ou 1,227, certo? Então, os juros, na verdade, vão ser menores, né, porque ele vai se acumulando no tempo. Então, eu tenho uma taxa de 1,23 ao mês. Se eu comparar a fórmula de juros compostos pela juros compostos com 2 períodos, fizer a mesma equivalência, né, então, se eu pegar isso daqui como se eu fosse o mensal, e aqui o número de meses, e eu comparar isso com o anual, que seria o VP, vezes 1 mais juro anual, desculpa pela letra aí, pelo número de meses em anos, certo? Eu compararia, então, o número de meses em ano, aqui eu estou fazendo equivalência para 1 ano, então seria 1. Aqui seria o juro anual. Então, se eu pegar esse valor aqui e comparar com o anual, eu vou chegar numa taxa de 15,76% ao ano. Que se vocês lembram, lá no Simples, ele me dava 15% ao ano, certo? Aqui deu 15,76%. Então, não foi tão diferente assim, porque eu tenho só 12 períodos e os juros não estão tão altos. Então, a diferença não foi baixa. Foi baixa, na verdade, embora para algumas coisas, esse 0,76 acumulado ao longo de anos pode dar uma diferença grande, que é o que a gente está mostrando aqui. Estou pegando 2 exemplos em que a diferença, mostrando que a diferença vai crescendo, né, a comparação de juros simples com juros compostos. Aqui eu estou pegando a mesma taxa, certo, para períodos diferentes. Então, esse primeiro gráfico da esquerda está mostrando para alguns meses, certo? Então, para alguns meses, se você pegar uma taxa de 5% ao mês, que tá aí já é uma taxa bem alta, tá? Mas ela pode ocorrer, por exemplo, num empréstimo de cartão de crédito, taxas altas, né? Taxas altas ou número de períodos muito grande, a diferença vai aumentando, tá? Então, uma taxa bem alta aqui, que eu peguei já, uma taxa bem alta para mostrar a diferença, em 12 meses, ela vai, por exemplo, dar uma diferença aqui bem considerável, certo? De praticamente 80 aqui, peguei aqui, desculpa, 80 para 60, tá? Entre esses 2 exemplos aqui. Então, em 12 meses aqui, ele já deu 20% de diferença, certo? Se eu pegar anos, essa diferença vai crescendo exponencialmente aqui, como a gente está vendo no gráfico da direita, a diferença em anos, né? A taxa vai crescendo bastante. Então, esses gráficos são mais para mostrar isso. Essa diferença vai aumentando com o tempo, então, logicamente, para taxas maiores e número de períodos maiores, é melhor usar juros compostos, né? Porque os juros simples não vão atender ou vão dar um erro muito grosseiro, tá? Aqui, para esse exemplo da taxa bem alta e o número de meses, anos cresce, eu vou até 3.000% de diferença aqui, tá? Então, para mostrar aqui, a gente deve usar sempre juros compostos. E antigamente se usava juros simples para facilitar o cálculo, mas hoje em dia não faz mais sentido, com planilhas, calculadoras econômicas, essas coisas, tudo não tem mais sentido a gente fazer isso, tá? Então, aqui, aí a mesma coisa que a gente fez para a taxa equivalente, vale para juros compostos, como eu até já fiz o exemplo no slide anterior, para fazer a taxa equivalente, eu vou igualar a fórmula
de 2 períodos diferentes. Aqui eu estou fazendo a equivalência do mensal e o anual, certo? Aqui seria melhor até especificar número de meses e número de anos, né? O N não é igual, né? Então, se eu pegar um ano, equivalência a 12 meses, eu vou fazer essa equivalência, vou mostrar o nosso exemplo que deu 15,76%, tá? Então, comparado aí com os 5% em 4 meses que a gente tinha obtido lá do nosso exemplo, tá? Então, aqui é a mesma forma para calcular a taxa equivalente. E taxa de juros nominal e efetiva, deixa eu ver aqui. Eu vou falar antes disso, que na verdade a gente tem mais 10 minutos, mas acho que dá tempo da gente terminar. Então, taxa nominal é quando o período não coincide com o período de capitalização, a gente vai ver isso depois, tá? E taxa efetiva é quando o período coincide com o período de capitalização. Então, a taxa efetiva, por exemplo, no exemplo que a gente deu, seria 5%, certo? Ou seja, eu emprestei 1.000 e vou devolver 1.050. Essa é a taxa efetiva mesmo, 5% do que a gente está fazendo. Quando a gente fala em taxa mensal, anual, diária e tal, a gente está falando de taxa nominal, então essa nomenclatura é usada para uma taxa de período específico, tá? Do período de capitalização que a gente está usando no processo. Então, se eu falar que eu estou usando juros compostos, pegando o exemplo que a gente viu lá, a minha taxa nominal é de 15,76% ao ano, ou de 1,23% ao mês, certo? E é isso que a gente compararia, e a taxa efetiva é de 5%, tá? Então, esse seria o exemplo que a gente está vendo aqui. O exemplo que eu dei aqui embaixo é equivalente, né? Seria uma taxa nominal de 2% ao mês. Se eu pegar um investimento de 12 meses aí naquele investimento que eu falei, daria 268,24 reais, né? Então, essa seria a taxa efetiva, o que equivale a 26,82% ao ano, certo? Então, essa é a diferença entre a efetiva e a taxa nominal. Então, para vocês diferenciarem, é bom a gente sempre, a nominal, a gente sempre tem que falar qual o período que eu estou considerando, diário, mensal, anual, assim por diante, tá? Pessoas não estão fazendo, pode falar, isso que eu ia falar, vocês não estão fazendo pergunta, estou assumindo que vocês estão entendendo tudo, mas pode perguntar. Você pode voltar no outro slide, só para confirmar se eu entendi essa diferença mesmo. Na verdade, quando você falou dos 5%, que foi naquele exemplo, né, que era referente a 4 meses, eu poderia considerar que era uma taxa nominal se eu analisar no período de 4 meses, é isso, né? Isso, se for quadrimestral, né, se a gente pensar, a taxa nominal quadrimestral é a mesma da efetiva, porque o período de capitalização coincide com o período analisado, né? Tá. As duas vão ser diferentes quando eu estou capitalizando num período e efetivando em outro, por exemplo. Então, se é 4 meses, se eu falar que a taxa quadrimestral, aí as duas vão ser iguais, né? Se eu falar que é uma taxa diária, ou uma taxa mensal, ou uma taxa anual, aí não, né? Tá certo, obrigada. Essa que é a diferença. E aqui, eu estou mostrando que a gente pode escolher o período que quiser, anual, semestral, trimestral, mensal, diário, minuto, segundo, ou até infinito, com a taxa contínua, tá? Eu posso usar uma taxa contínua. Para a taxa, o que é importante é que no período de capitalização, a gente vai usar essa fórmula aqui para capitalizar de forma composta, né, escolhido o período, né, o número de ciclos aqui que a gente faz, o número de períodos, tá? E os juros considerando aquele período específico, certo? E isso pode ser por minuto, por segundo, né, e pode ser contínuo. Aí a gente vai transformar essa fórmula em juros contínuos, certo? Que aí a gente usa o limite, isso para quem lembra dos cursos de matemática do comecinho, da engenharia que vocês fizeram, eu estou transformando essa forma, né, numa forma contínua, onde eu tenho juros contínuos para aquele período de efetivação, certo? Que a gente usa aí a convergência numa forma, usando o nome de Euler, essas coisas, mas assim como usar uma taxa de juros simples não faz sentido, porque o erro é grande e também a fórmula simples, não precisa a gente usar uma taxa tão precisa assim, e ninguém fala em juros contínuos. Hoje em dia ninguém fala vou emprestar dinheiro se você me devolver uma taxa de juros contínuos e tanto, né? Por que não? Eu já volto para esse slide aqui, mas para mostrar o gráfico da diferença.
aqui eu estou fazendo, eu peguei até um exemplo da internet aqui, desse site, né, que ele faz a diferença dos juros compostos para juros contínuos, aí, né, aumentando a quantidade de capitalizações, ou seja, se eu fizer uma só capitalização no período, aqui eu estou pegando o período, né, de 365 dias, ou se eu fizer ele em 365 capitalizações, ou seja, se eu fizer diário, ou seja, se eu capitalizar todo dia, e daqui para frente eu estou capitalizando em períodos menores que um dia, certo? Ou seja, minuto, segundo e até indo para o contínuo. Vocês estão vendo que aqui, que ele praticamente converge para um valor único, né? Então, aqui é mais para mostrar para vocês que se eu tiver numa capitalização diária, eu praticamente tenho o mesmo resultado do que se eu tiver uma capitalização contínua. Que, deixa eu ver se eu tinha um exemplo aqui. Não tem. Então, desculpa, até posso dar um exemplo, mas a Ana talvez possa falar disso no jornal de exemplos, não sei se ela vai, mas aqui era tá aqui, desculpa. Era esse exemplo que eu estava dando. Aqui eu estou mostrando que a diferença, né, para um início, o equivalente aí de 110, aqui no valor de exemplo aqui, R$100, né, a 10% ao ano, que daria 110, se eu fizer uma capitalização. Se eu fizer duas capitalizações, ou seja, semestral, eu vou ter R$250 a mais, certo? Em termos, desculpa, aqui se eu emprestar R$100.000, né, 250 a mais, eu renderia 10 mil, né, ou seria 25 centavos a mais, né. Aqui seria 38 centavos a mais se eu fizer 4 vezes, um pouco a mais, vai crescendo, ou seja, se eu fizer diário, eu praticamente já tenho a mesma resposta do contínuo aqui, né? E nenhum banco vai ficar capitalizando os juros de vocês diariamente, né? Então, é por isso que o período mínimo que a gente usa para cálculo de juros compostos para negócios mais práticos é o diário, né? Então, a gente, por exemplo, o CDI rende diariamente, coisas que são negociadas em dólar, a gente faz o cálculo diariamente. A atualização dos juros compostos, normalmente, o mínimo período que a gente chega é diário, ninguém faz por minuto, ou por segundo, ou contínuo, tá? Mas só aqui, como é um curso teórico, eu tenho que explicar para vocês que eu posso escolher o período que eu quiser e posso até ir para o contínuo, tá? E aqui só mostra que não faz muito sentido eu falar em juros contínuos, visto que o resultado é o mesmo, praticamente, do que os juros diários, tá? Então, aqui é o gráfico. E aí, esse daqui é o conceito de juros, né? Eu estou trazendo, então aqui eu estou sempre com uma entrada e uma saída, e uma comparação da entrada-saída. E aí eu vou entrar no conceito de fluxo de caixa, que é para terminar a aula de hoje, né? Que no fluxo de caixa, a gente só não tem só uma entrada, né? A gente tem mais de uma entrada, né? E para fazer mais de uma entrada, eu vou usar o mesmo conceito, mas eu vou transformar aquela fórmula num somatório, certo? Então, se eu tiver uma série de pagamentos e recebimentos, ou seja, de receitas e despesas, eu vou montar um fluxo de caixa com várias entradas e saídas, né? Então, ali era o conceito de como levar cada entrada e saída para um valor, e aqui eu vou fazer um conceito de valor presente de várias entradas e saídas, né? Então, é comum eu ter, por exemplo, um negócio que eu vou ter uma receita mensal. Essa receita mensal, por exemplo, pode ser mensal aqui, né, e pode ser fixa, por exemplo. Então, se eu tiver um negócio em que eu vou investir alguma coisa e vou ter 4 receitas mensais, na verdade que é o oposto, né, que eu tenho uma receita no tempo 0, que equivale a 4 despesas nos tempos 1, 2, 3 e 4, certo? Eu poderia estar perguntando para vocês qual que é a equivalência de capital, ou seja, quanto que vale a minha receita mensal aqui para ser equivalente à minha receita, né? Então, esse que é o cálculo matemático. Então, ao invés de estar comparando uma entrada e uma saída, eu estou comparando uma entrada e 4 saídas, né? Então, é isso que a gente faz no fluxo de caixa. Poderia ser 4 entradas e 4 saídas, ou uma saída e 4 entradas. Então, eu posso fazer o que for. A gente vai ter um somatório com quantas entradas e saídas tiver, né? Então, para fazer isso, nada mais é do que eu usar a forma de juro composto e fazer a equivalência tudo para uma mesma data. Então, se eu quiser comparar essa receita com essas 4 despesas aqui, eu vou trazer essas despesas para o valor presente, tudo para o tempo 0, certo? E vou comparar a receita com as despesas, né?
Eu poderia jogar tudo para o tempo 4, ou tudo para o tempo 3, ou tudo para o tempo 2, assim por diante. Mas, em geral, a gente usa o conceito do valor presente, que é trazer tudo do passado e do futuro para um tempo zero aqui para fazer o cálculo, certo? Como a gente viu, faria o cálculo tudo no tempo zero para fazer uma comparação, certo? Isso depois a gente vai ver em detalhe. Então, a fórmula de juros compostos se transforma num somatório com N entradas e saídas, né, onde eu vou ter I aqui agora é o período, né, e entradas e saídas, onde N aqui, desculpa, são o número de períodos, e a cada período eu tenho entradas, tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um exemplo de R$1.000 de receita, aí seria o exemplo de você, o meu exemplo, né, que eu emprestei R$1.000 de vocês, e eu estou propondo pagar 2% ao mês, certo? Então, se eu estou propondo pagar 2% ao mês em 4 meses, eu vou pagar no final do exemplo aqui, se vocês fizerem o cálculo de juros compostos, R$262,68. Então, olhem que eu usei a fórmula de juros compostos. Se eu tivesse usado o juros simples, 2% em cima de 1.000 seria 200, né? Desculpa, seria equivalente a 200. Vamos pegar o exemplo de que juros é zero aqui. Se os juros fossem zero, ou seja, eu devolveria para vocês R$250 por mês. Então, ao invés de devolver 1.000, eu teria R$250 por mês. Então, com juros zeros, o valor presente não muda, né? Do valor futuro seria 250. Como eu tenho um juros embutido aqui de 2%, vai ter que ser um pouquinho maior do que 250, certo? Então, vai dar 262,68, num período de capitalização de 4 meses. O que eu fiz? Eu joguei 4 meses aqui, e 2% ao mês aqui, e somei 4 períodos aqui. Se vocês olharem, não sei se eu coloquei a tabela aqui, não. Eu faço isso no Excel, se quiserem comprovar. Então, seria o equivalente a 1.051,51, fazendo o cálculo aqui de 2%, trazendo aqui o valor presente, tá? Então, aqui é mais para mostrar um exemplo de fluxo de caixa. Ao invés de ter uma entrada e uma saída, eu tenho uma entrada e 4 saídas. Isso seria uma equivalência. Isso a gente chama de série de pagamentos, ou série de recebimentos, né? Ou fluxo de caixa em si. Tá? Aí, existem vários tipos de séries, né? A gente vai falar isso, eu não lembro agora se o exemplo da Ana vai tratar disso na aula que vem, mas eu acho que sim, né? São séries com termos antecipados, com termos vencidos, com carência, com saldo devedor, amortização. A gente vai falar um pouquinho disso no curso para vocês, tá? Então, os exemplos disso, acho que a Ana vai falar na próxima aula, né? Então, não sei se a Ana ainda está aí, porque algumas pessoas saíram. Sim, na próxima aula a gente vai ver até séries uniformes. Isso. Mas nas aulas seguintes vão ter todos esses itens. Logicamente, esses exemplos que a Ana vai mostrar, e essas coisas, a gente já tem umas séries já pré-calculadas, que tem umas fórmulas já pré-feitas, que simplificam o cálculo. Mas o que eu coloquei de nota aqui, é que tendo uma calculadora financeira ou uma planilha, seja qual for a ferramenta que vocês querem usar aí, eu uso mais planilha, mas se vocês tiverem uma calculadora financeira também dá, eu posso colocar essas séries aqui como um fluxo de caixa e fazer o cálculo como eu mostrei no slide anterior, certo? Só que tem algumas séries de pagamentos, alguns conceitos que já estão pré-feitos, né? Então, se eu já falar que eu tenho uma série com N pagamentos e tal, já tem uma fórmula pré-calculada que a gente já pode antecipar e fazer os cálculos, né? Mas a Ana vai mostrar um pouco de exemplos disso na aula que vem para vocês, né? E depois, ao longo de algumas aulas para frente, aí a gente vai falar um pouquinho mais da amortização, da inflação, de outras coisas aí, tá? Como a gente considera essas outras coisas aí no processo, tá bom? Então, terminei pontualmente aqui 9h30, né? Que eu tinha falado para vocês, que era uma aula e meia. Espero que tenha ficado claro os conceitos. Vou parar a apresentação aqui, mas vou ficar disponível aí se vocês tiverem dúvidas, tá bom?